Pesadelos em foco. Pesadelos em foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Quando eu tinha cerca de 15 anos, estava passando um tempo com meu amigo João. A família dele estava organizando o tradicional churrasco anual, e eles decidiram fazer o evento em um parque aqui no Brasil que eu nunca tinha visitado. Era um churrasco típico de família, então, como você pode imaginar, as coisas estavam bem entediantes, até a prima do João, Larissa, aparecer. Acredite, se você fosse um adolescente naquela época, automaticamente se encantaria por ela. Éramos praticamente os únicos adolescentes no churrasco, então ficamos só nós três juntos na maior parte do tempo. Depois de um tempo, resolvemos dar uma volta e acabamos nos distraindo, conversando sobre histórias aleatórias. Estávamos bem no meio da mata, do outro lado do parque onde a família estava reunida. Foi quando encontramos uma casa abandonada bem no coração da floresta. Apenas ver o estado da casa já seria suficiente para fazer qualquer pessoa normal dar meia volta e ir embora. Mas aparentemente, 3 adolescentes acharam que seria uma boa ideia encontrar uma maneira de entrar. Surpreendentemente, a porta da frente estava entreaberta, algo que deveria ter sido um sinal de alerta, mas nós interpretamos como um convite e entramos sem hesitar. O lugar era escuro, e a primeira coisa que notamos foram sacos de lixo espalhados por todo o chão. Quero dizer, mal conseguíamos nos mover por causa da quantidade absurda de sacos ao redor. Isso definitivamente aumentou a atmosfera sinistra da casa. Enquanto olhávamos ao redor do espaço aberto, havia uma coisa que se destacava. Em cima do fogão enferrujado havia um boneco de troll, um desses trolls com cabelo comprido e uma joia na barriga ou algo assim. Não sei porquê, mas aquele boneco me deu arrepios só de olhar para ele. Eu senti quase como se ele estivesse nos observando, por mais louco que isso possa soar. Exploramos o andar principal da casa, e basicamente o lugar estava vazio e sombrio. Então, vimos as escadas que levavam à parte superior da residência. Posso garantir que checamos todos os cômodos do primeiro andar, quartos, banheiros, armários, tudo vazio. Quando começamos a subir as escadas, Larissa nos deteve, dizendo ter visto algo se movendo pelo corredor. Todos nós recuamos e olhamos para o estreito e escuro corredor que tínhamos acabado de atravessar. Foi então que vimos um balão vermelho com uma fita amarrada surgindo das sombras, flutuando em nossa direção. Não foi tanto o balão em si que nos assustou, mas sim a forma como ele estava se movendo. Ele descia lentamente, depois subia, depois ia para a esquerda e para a direita, ainda vindo em nossa direção. Para baixo, para cima, para a esquerda, para a direita. Não havia janelas abertas, nem rajadas de vento. Algo mais estava movendo aquele balão. Tenho 100% de certeza de que ele continuou seguindo esse padrão até passar por nós e bater na parede. Começamos a voltar em direção à porta de entrada pela qual tínhamos entrado. Conseguimos sair ilesos, mas durante todo o caminho de volta eu tive essa sensação estranha. Simplesmente não fazia sentido para mim. Nós checamos todo o primeiro andar. Aquela casa estava destruída e parecia ter sido abandonada por anos. Como deixamos de notar um balão vermelho? Como ainda havia ar dentro dele naquela casa? Por que ele se movia daquele jeito? No sábado, dia 31 de agosto, fui dormir e minha cama literalmente não tinha nada que não deveria estar ali. Adormeci enquanto assistia alguns vídeos no YouTube e acordei às 3 da manhã. Acordar nesse horário é algo que acontece comigo com frequência, e só isso já me deixa arrepiado, mas estou acostumado. De qualquer forma, peguei meu celular e comecei a mandar mensagens para algumas pessoas. Foi então que senti algo duro debaixo de mim. Olhei para ver o que era e descobri que era um espelho. Coloquei o espelho no chão, virado para baixo, e comecei a pensar, por que havia um espelho na minha cama? Quando finalmente voltei a dormir, por volta das 5 da manhã, comecei a ter pesadelos sobre brinquedos se movendo e objetos mudando de lugar. Por exemplo,
Em um dos sonhos, eu acordava e olhava para o chão do quarto, onde vi uma boneca sentada, me encarando. Fiquei apavorado e tentei voltar a dormir o mais rápido possível. Os sonhos pareciam tão reais que não consigo ter certeza absoluta se foram apenas sonhos ou algo mais. Acho que foram apenas sonhos. Quando acordei, por volta das 10 da manhã, perguntei a todos em casa se alguém havia colocado o espelho na minha cama. Eu ainda não tinha perguntado à minha sobrinha, que estava visitando junto com minha irmã. Perguntei à minha sobrinha se ela havia mexido no espelho, e ela disse que não. Algum tempo se passou, e eu comecei a fazer outras coisas. Eu tinha deixado a escova do meu gato na cadeira, e ela caiu no chão. Naquele momento, não liguei muito, pois estava ocupado com outras atividades. Mais tarde, quando entrei no meu quarto e precisei da escova, percebi que ela havia sido movida para outro lugar. Continuava no chão, mas estava longe do ponto onde havia caído. Mais uma vez, perguntei a todos que poderiam ter entrado no meu quarto e tocado na escova se eles a tinham movido. Todos disseram que não. Isso realmente me deixou com uma sensação estranha. Vocês têm alguma ideia do que isso pode significar? Eu morei em Manaus quando tinha entre 2 e 6 anos de idade. Naquela casa onde vivi, coisas inexplicáveis aconteciam o tempo todo. Um dos eventos mais comuns era que eu acordava todas as noites, pontualmente às 3 da manhã, chorando. Eu era muito jovem, então não me lembro bem do motivo das lágrimas na maioria das vezes. Isso aconteceu tantas vezes que minha mãe acabou ficando acordada até as 3, esperando eu acordar para ir até ela em busca de conforto. Minha mãe teve muitas experiências sobrenaturais naquela casa, mas nem sempre eram coisas que aconteciam diretamente com ela. Ela testemunhava principalmente eu sendo perturbado por essa presença. Mas isso é uma história para outro momento. Esta aqui é sobre o que eu mesmo vivenciei. Para entender a história, você precisa conhecer o layout do meu quarto. Eu e meu irmão dormíamos juntos no mesmo cômodo. Eu ficava na cama mais distante da porta e mais próxima da janela. Bem à minha frente havia uma escrivaninha com um espelho. Eu acordava todas as noites olhando para o espelho, então sabia exatamente como ele deveria parecer. Agora que você sabe disso, saiba que o que eu geralmente fazia era acordar às 3 da manhã e chorar. Em uma dessas noites, algo bizarro aconteceu. Acordei com uma batida rítmica na minha janela, como se alguém estivesse tocando uma música. Levantei-me e fiquei à beira de chorar debaixo das cobertas, mas por algum motivo senti uma súbita vontade de olhar para o espelho. Devagar, abaixei as cobertas e encarei o espelho. Enquanto olhava, comecei a me perguntar: por que esse espelho parece tão estranho? Não está certo. Fiquei tão pasmo com a aparência do espelho que acabei pegando no sono. No dia seguinte, acordei e estava me arrumando para ir à escola. Enquanto me vestia em frente ao espelho, algo fez clique na minha cabeça. Até hoje isso me dá arrepios. Quando você olha para um espelho, o que normalmente vê é seu próprio rosto. Mas o que eu vi aquela noite foi a parte de trás da minha cabeça. Na época, eu era muito novo e achei que era assim que os espelhos funcionavam. Agora, ao pensar nisso, aquilo me assusta profundamente. Eu não sou exatamente uma pessoa que acredita no sobrenatural, mas tive 2 ou 3 experiências inexplicáveis que me dão arrepios até hoje. Uma dessas experiências aconteceu comigo e minha família em 2009, quando eu estava no ensino médio. Algumas semanas antes disso, toda a minha família passou por um evento extremamente traumático. Fomos amarrados e roubados sob a mira de armas por 5 homens dentro da nossa casa em São Paulo. Era uma casa grande, e cada um de nós tinha seu próprio quarto. Mas, depois do ocorrido, minhas 2 irmãs e eu decidimos juntar nossos colchões na sala de estar e dormir lá até o final do mês, antes de nos mudarmos para uma nova casa onde nos sentiríamos mais seguros. Todos nós já estávamos apavorados por estarmos naquela casa, e o que ouvimos naquela noite nos deixou completamente à flor da pele. Fomos dormir por volta das 8 horas da noite, e nosso cachorro pequeno se enroscou entre nós. Na entrada da sala,
Havia um estranho espelho de vidro preto que também funcionava como parede. Tinha cerca de 1 metro de largura e 2 metros de altura. Aquele vidro sempre nos assustava porque parecia não ter nenhuma utilidade. Não dava para ver bem o reflexo, pois era muito escuro, e nosso cachorro frequentemente latia para ele sem motivo algum. Naquele momento, ignoramos o medo bobo do vidro e estávamos mais preocupados com intrusos reais. Então, colocamos nossa área de dormir bem na frente dele. Estávamos todos dormindo profundamente quando, por volta das 3 da manhã, acordamos ao mesmo tempo com um som que só posso descrever como um gemido longo, ominoso e cheio de dor. Começou como um lamento baixo, durou alguns segundos e foi aumentando de intensidade até terminar em um grito. Durou cerca de 10 segundos, e todos nós despertamos logo no início. Parecia que o som vinha de bem à nossa frente. Nosso cachorro ficou louco e depois se encolheu, como se houvesse alguém ali. Peguei a mão da minha irmã, e assim que o som parou, minha irmã mais velha pulou da cama e acendeu a luz. Nosso cachorro simplesmente encarava o espelho, com os pelos eriçados como pregos. Imediatamente fomos para o outro lado da casa e acordamos nossos pais, que ficaram perplexos com o que contamos. Até hoje penso naquele gemido e em como soou doloroso e deprimente. Não havia como eu estar apenas imaginando coisas, porque todos nós acordamos e ouvimos juntos. Minhas irmãs eram muito mais velhas que eu e sempre tentavam desacreditar qualquer coisa paranormal. Mas aquele incidente as assustou e as fez pensar diferente. Gosto de acreditar que toda energia negativa, medo, ansiedade e trauma que vivenciamos durante o roubo criou algo, uma manifestação de tristeza e desespero. Eu ouvi sua voz naquela noite. Eu costumava morar em uma casa com meus pais, onde tanto eu quanto eles tivemos experiências muito estranhas. No entanto, meus pais não me contaram sobre as deles porque não queriam me assustar ainda mais. Meu quarto era particularmente propenso a atividades incomuns que aconteciam o tempo todo. Para citar apenas algumas experiências, havia alguém batendo na minha porta e chamando meu nome enquanto todos estavam dormindo. Meu plectro de guitarra foi arremessado em mim do outro lado do quarto, e minha guitarra frequentemente soava todas as 6 cordas ao mesmo tempo. Obviamente, se uma corda sai do tom, às vezes você pode tocar acidentalmente, mas todas as 6 cordas juntas definitivamente não foi um acidente. Além disso, eu tinha um espelho antigo há tanto tempo quanto podia me lembrar. Ele pertenceu a um parente distante, e eu sempre notava marcas de mãos e digitais nele, mesmo sem tocá-lo muito. Elas estavam por toda parte, de cima a baixo. Meus pais, claramente não querendo me informar que também estavam cientes das coisas sobrenaturais que aconteciam, disseram para eu não me preocupar, pois provavelmente eu estava tocando por engano. Como pareci tão convicto de que isso não era verdade, forcei-me a não pensar no assunto e seguir em frente como se nada estranho estivesse acontecendo. Algo muito difícil, já que algo definitivamente estava errado. Eventualmente, minha mãe me disse que ela também estava preocupada com o espelho e precisava falar comigo sobre algo que tinha visto. Além das marcas de mãos, ela nunca me mostrou a foto que tirou porque não queria me assustar. Mas ela disse que, na superfície do espelho, havia o rosto perfeito de um demônio. Ela mostrou isso ao meu pai e a um amigo dele antes de tirar a foto. E, apesar deles não quererem acreditar nesse tipo de coisa, ambos conseguiram ver. Obviamente, eu não sabia como reagir e pensei que talvez algo estivesse atrás de mim. Quem poderia saber? Minha mãe decidiu buscar conselhos e foi até uma loja perto de mim chamada Encantada. Eles vendiam todo tipo de coisa, mas principalmente itens relacionados ao mundo sobrenatural, cristais de cura e coisas assim. Como você pode imaginar, as pessoas que trabalhavam lá eram muito conscientes do mundo espiritual e dos diferentes tipos de experiências paranormais. Então minha mãe achou que era o melhor lugar para buscar orientação. Ela falou com um homem lá sobre meu espelho, e ele nos deu algumas opções. Quebrar completamente o espelho para eliminar qualquer energia negativa, mover o espelho para que ele não refletisse diretamente sobre mim ou minha cama, purificar o quarto com sálvia, ou que eu usasse turmalina negra, seja em forma de colar ou pulseira, para me proteger. Eu não estava preocupado em quebrar o espelho.
pois já estava bastante assustado naquele ponto. No entanto, meus pais não quiseram fazer isso, já que ele pertenceu a um parente que já não estava mais conosco. Então, minha mãe comprou uma turmalina negra e seguimos em frente. Eu ainda notava as marcas de mãos e digitais, mas não tantas experiências estranhas. Então achei que talvez a turmalina estivesse funcionando. Minha mãe voltou à loja encantada e conversou novamente com o mesmo homem, dizendo que achava que a turmação havia funcionado, mas que ainda havia marcas de mãos. Ele disse novamente que talvez valesse a pena quebrar o espelho. Ele começou a explicar como os espelhos podem ser portais para demônios ou outra dimensão, e ao manter o espelho, poderíamos estar permitindo que eles entrassem diretamente no meu quarto, algo extremamente perigoso. Meus pais ainda não quiseram quebrar o espelho, então acabei levando comigo quando me mudei alguns meses depois, com a intenção de quebrá-lo no meu próprio tempo, sem que eles soubessem. Quando me mudei, usei o espelho ocasionalmente para me trocar enquanto procurava um novo, mas sempre cobria com uma toalha quando não estava usando. Um dia, meu namorado colocou mais alto no banheiro para se barbear ou algo assim, não sei exatamente, e ele se certificou de que estava bem fixado, sem chance de cair. Ele o colocou na mesma posição de antes, e posso garantir com 99,99% de certeza que ele não poderia ter caído. Mas, como você provavelmente já percebeu, ele caiu. Meu namorado deixou por literalmente poucos segundos para pegar uma toalha, e naquele momento houve um estrondo enorme e o espelho se despedaçou em pedaços minúsculos. Mesmo que eu quisesse repará-lo, o que definitivamente não queria, não haveria maneira possível de fazê-lo. Até hoje, acredito que algum tipo de anjo da guarda ou destino quebrou aquele espelho, pois assim que me mudei com ele, o apartamento parecia inquietante, e assim que nos livramos dele, me senti muito melhor morando lá. Se o que quer que estivesse ligado ao espelho me seguiu até o apartamento quando levei, eu não sei. Mas, de qualquer forma, estou tão aliviado por não lidar mais com isso. Por favor, não me pergunte por que não o quebrei antes. É difícil quando você tem menos de 18 anos, vive com sua família e tenta impor suas ideias.